Vamos então, portanto, com o nosso quadro Café com Cereale. Bom dia para você, meu amigo, bom dia para você, minha amiga, que está nos acompanhando e estava aguardando a nossa chegada com as informações do agronegócio. O Wilson já está aqui ao nosso lado, como sempre, com muitas notícias, com muitas informações para destacar para você, amigo, para você, amiga. Não é isso, meu caro amigo Wilson? Exatamente, Célio. Movimentação intensa. Como foi o dia de ontem? Ontem foi bem volátil o dia. Nós acreditávamos que fosse ter uma movimentação a nível de precificação um pouco maior do que houve, né? Haja visto que teve as informações de clima, os relatórios anunciados, o mercado foi para um patamar altista, cotação do bushel em alta, prêmios atrativos, dólar em alta, mas não houve tanta supervalorização quanto o mercado esperava. Mas nós já víamos acompanhando isso, não vai ocorrer estouros de preços abruptamente, né? Mas ele está retomando o que ele perdeu nos últimos dias, mas a movimentação ainda foi meio fraca. Nós ainda estamos, vamos dizer assim, reféns das exportações. O mercado externo ainda, nós acreditamos que após essa reunião, após o dia 10, após a segunda quinzena agora de outubro, as negociações possam se intensificar um pouco mais. Uma vez que ele vai ter uma reunião entre China e Estados Unidos, possivelmente venha algo um pouco melhor, as empresas chinesas e asiáticas possam entrar com mais força para realizar as compras de posições aqui na América do Sul. Então a gente aguarda que segunda quinzena de outubro, a gente tem uma melhora aí, um fluxo mais contínuo de comercialização. Wilson, antes de nós soltarmos a vinheta, eu falei para você em relação à temperatura, o clima, essa chuva que realmente está vindo, está chegando, e é óbvio que já começa a gerar uma certa expectativa dos produtores para intensificarem a plantação da soja, né? Correto. Como nós vimos há alguns dias aí, os modelos climáticos indicavam chuvas por esses dias, praticamente até dia 7 são chuvas garantidas, trazendo aí a nível de estado até 70%, até 70 milímetros de chuva, isso já é bom, já proporciona bastante plantio. Isso é uma média geral, mas existem regiões que vão ter uma concentração de chuva maior e isso já viabiliza bastante o plantio, a continuidade, porque o plantio já foi iniciado. Então, as áreas que ainda não começaram já têm a oportunidade de iniciar. Estamos ainda dentro da janela, como nós falamos, começa a ficar um pouco apertado para o soja que precisa ser colhido em janeiro, mas ainda estamos no time certo. É melhor plantar com a umidade ideal, porque a gente ganha na produtividade, do que arriscar plantar sem a umidade e a semente cozinhar dentro da terra, ter replante. Então, onera custo, onera tempo, onera produtividade. Mas o nosso produtor mato-grossense, principalmente da região de Sinop, já tem uma certa experiência, entende do seu solo, entende do clima e sabe o momento certo que deve entrar ou não. Mas esse clima é extremamente favorável para a evolução do nosso plantio aqui, Sérgio. Que bom, né? Já começa a movimentação. Nós falávamos agora há pouco sobre a geração de emprego e o agronegócio oferece, sem dúvida algum, um número expressivo de oportunidades de emprego e muitos terão a partir de agora, nesse início de plantação, né? E desejamos aí aos produtores que tenham um bom resultado e que a produtividade seja ainda maior do que foi registrada na safra anterior. E a expectativa é justamente essa, né? Que possamos superar a produção da safra 2018-2019, né? Correto. Nós temos, boa parte disso vai depender do clima. Sem dúvida. Nós temos capacidade de plantio, nós temos tecnologia, nós temos mão de obra qualificada, nós temos um solo e insumos para que possa vir essa produtividade em cima da mesma área que nós temos. Isso que é o bacana. Sim. Não precisamos abrir mais nada, a gente fazendo tudo perfeitinho, a gente tem a possibilidade de ter um volume maior de produção em cima das áreas que nós já temos, através de rotação de culturas, de sucessão de culturas, de integração lavoura, pecuária, floresta. Então, temos bastante mecanismo para isso e contamos também bastante com o clima. O clima, não adianta nada a gente ter toda essa estrutura se o clima não colaborar também. Por isso que os produtores sempre estão atentos às situações climáticas para poder se posicionar da melhor forma.
Muito bem, Wilson, mais alguma informação que você queira destacar dentro do nosso quadro Café com Cereal? Sim, falando em emprego e tal, eu também trouxe alguma coisa relacionada ao PIB, exclusivamente do Mato Grosso, o que representa o agronegócio, todas as cadeias dentro do Mato Grosso. Aqui eu trouxe uma planilha que eu achei muito interessante. Bom, os materiais informados pelo IMEA são extremamente funcionais e válidos para que a gente possa entender a dimensão de onde nós estamos. Então, nós podemos ver nessa primeira aqui no gráfico de colunas, nessas barrinhas verdes, eles vêm mostrando para nós em bilhões de reais no Mato Grosso, né? Então ele começa no ano de 2012, Célio, e vai até o ano de 2019. Então ele nos mostra ali um crescimento de praticamente mais de 50% em 7 anos. Se nós pegarmos ali 2012, esse valor que nós tínhamos de valor bruto de produção dava em torno de 35 bilhões de reais. No ano de 2013 já foi para 39 bilhões, 2014 praticamente 44 bilhões, 2015 50 bilhões de reais, 2016 56 bilhões de reais. 2017, quase 64 bilhões. 2018, nós tivemos aí quase 70 bilhões de reais, 68, 69 bilhões de reais. E 2019, que ainda não encerramos, já consta com 77 bilhões de reais. E isso, o valor bruto da produção em Mato Grosso. Então a gente vê que de 2012 a 2019, tivemos um aumento de valorização de arrecadação do valor bruto do PIB a nível de Mato Grosso em mais de 50%. O que isso representa? Representa que é um setor pulsante, é um setor que gera empregos, é um setor que gera rendas para o município e para o estado, é um setor que gera condições agradáveis e prósperas para os municípios, então agrega muita coisa de boa. E já no gráfico pizza aqui na lateral, Célio, do lado direito da nossa tela e do telespectador, vem mostrando ali a porcentagem da participação das culturas nesse valor bruto por produção, no ano de 2019. Então a gente começa aqui, o leite praticamente representa 1%, isso a nível de estado do Mato Grosso. A agricultura, no geral, que pega algodão, milho e soja, 77%, sendo que desses 77%, 45% representado pelo soja, 13% representado pelo milho e 16% representado pelo algodão. Temos também um número de representativo na cana-de-açúcar, 2% cana-de-açúcar, 1% de arroz e lenhas, produtos florestais, girassol praticamente 0%. Não quer dizer que não tem nada. Pelo volume imenso do estado e o volume imenso da participação dos outros setores, a representatividade é muito pequena. Muito pequena, não alcança nem 1%. A carne bovina, a pecuária no geral, 23%, né? Sendo disso 18% a carne bovina, 2% as aves e 2% a carne suína. Então, a gente pode ver nesse gráfico a dimensão que é o nosso estado, a representatividade que o agronegócio como um todo tem dentro desse nosso mercado. E se a gente levar a nível de Brasil, representa, o agronegócio mato-grossense representa também acima de 57% do PIB brasileiro, né, em arrecadação, em exportação, em qualidade de produto, tanto no soja, no milho, no algodão. O algodão mato-grossense é um material espetacular. A pecuária do Brasil, a carne bovina, carne de aves e suína, o Mato Grosso tem muita qualidade, tem exportado bastante. Então, nós estamos inseridos num estado e no município, numa região que é pulsante e que agrega cada dia mais valor, gerando emprego, gerando renda, como a gente pontuou aqui. E a gente entende a dimensão disso tudo e nos sentimos felizes de poder fazer parte desse momento. E principalmente agora, que é um momento bacana, interessante, que dá o start aí do plantio, e a gente torce para que as coisas possam dar uma sequência boa, que os produtores possam conseguir colocar a semente no chão, fazendo a parte deles. O clima vem colaborando também para que a gente possa ter mais um ano de alta produtividade, trazendo assim
um benefício para um todo no geral, né, Célio? Que bom, Bem bacana. isso é bom. Então, uma informação que chegou aqui para mim é muito legal, Wilson, com relação à pecuária. Nós estamos aí pontuando, né, vários segmentos, isso é importante. E a informação que a gente vem também recebendo do setor da pecuária é muito boa. Por exemplo, os preços do boi da vaca gorda, né, tem sempre fechado em alta. Fechou, inclusive, a R$ 142,27 arroba e 133,70 arroba com acréscimos de 0,32% e 78% respectivamente no estado de Mato Grosso. Ou seja, das duas formas tivemos aí um aumento que para o setor é um aumento muito bom. E a gente está vendo a questão do volume de abate, que tem aumentado bastante, e também o mercado exterior que tem buscado adquirir e comprar a nossa carne. Então isso é bom porque movimenta todo o setor, como nós já falamos em outras oportunidades também dentro do nosso quadro Café com Cereale, tá certo? Mais informação, Wilson? Acho que podemos ir para o nosso Já? gráfico. Então vamos conferir o nosso gráfico, fazendo favor. Meu caro amigo Eduardo já projetou na tela e o Wilson agora explana com muita propriedade. Vai lá, Wilson. Uma explanadinha sobre o encerramento do mercado ontem, para a gente poder entrar no gráfico. Ontem o mercado encerrou o dia com 12 pontos de alta na cotação do Chicago, 3 pontos acima de 3,25 na cotação do bushel do milho e o algodão com 0,15% em alta. Ontem o dia foi pautado por muitas informações ali, o soja ainda acompanhando a evolução de colheita americana, a evolução de lavoura deles, a situação climática de chuvas vindo nesse momento de colheita, podendo atrapalhar e reduzir mais ainda a produtividade. Então o mercado absorveu de uma forma positiva isso ontem. Já no noturno ele trabalha no cenário negativo, tanto para o soja disponível quanto para o soja futuro. A chamada de abertura hoje é o cenário negativo, mas durante o dia ele ainda pode ter um reposicionamento para o lado positivo, haja vista que hoje possivelmente saia o Departamento de Agricultura, todos os dias ele tem mapeado ali o modelo climático e a evolução ali das lavouras de colheita americana. Então, surgindo alguma nova informação, ele pode dar uma retomada para o campo positivo. O dólar continua firme, Célio, trabalhando acima dos R$ 4,15. Ontem fechou a R$ 4,00, acima dos R$ 4,16, com 0,17% de alta. No cenário do dólar, principalmente ontem dentro do Brasil, o que movimentou foi o dólar, foi a votação da Previdência em primeira instância no CCJ, onde foi aprovada. Então continua na expectativa. O dólar a nível global continuou firme ainda pela situação Alemanha e o setor europeu tentando trazer uma projeção melhor para a economia daquelas regiões também. E um ponto importante ainda dentro dos Estados Unidos, a questão do impeachment sobre Donald Trump ainda continua sendo muito firme e isso tem se posicionado drasticamente com relação ao dólar americano. Então essa moeda continua firme. Para a composição de liquidação de preços, de compromissos aqui no Brasil, isso não é saudável, é ruim, porque onera um custo muito grande, demanda uma dispensa muito grande de reais para você honrar os seus compromissos em dólares. Mas já para a comercialização, ele mantém uma certa firmeza nos preços, né? Então, ontem nós tivemos aí soja sendo comercializado, já teve uma melhora entre R$ 72 e R$ 72,5. Soja futuro, algo em torno dos seus R$ 68 a R$ 69,5. Tivemos esse posicionamento, então já houve uma alta representativa. O milho, houve uma certa alta, milho 2021, falando alguma coisa a R$ 22,00. O milho disponível, houve um certo interesse, já teve uma retomada. Aquilo que nós falávamos há alguns dias, o mercado de exportação precisou voltar a vir buscar milho. Essa semana, sexta-feira, foi anunciado que o Brasil vendeu um volume expressivo de milho para os americanos. Com isso, deu uma fomentada um pouco mais no mercado. O Irã precisa levar um pouco mais de milho. Ontem foi comercializado
milho com vencimentos para o final do mês agora, início de novembro, chegando a ser trabalhado entre R$ 25,00 a R$ 26,50. Então, já houve um aumento expressivo. Então, aqueles que tiveram interesse, aproveitaram a oportunidade. Hoje, ainda possivelmente deve continuar um pouco essa demanda, porque são compromissos pontuais, então tem que se fomentar, completar esses navios para que possa ser embarcado no mês de novembro, e dezembro já está no destino final. Então, possivelmente hoje, se não encerrou os volumes de compras previsto ontem, hoje ainda pode dar sequência nesses números.